E a nós aqui eu convido os irmãos para que abram a carta de 1 João. Estamos no último capítulo, já nas pregações finais desta série expositiva, e nós vamos então hoje ao capítulo 5, versos de número 6 a 10. Primeira João, capítulo de número 5, versos de número 6 até o verso de número 10. Eu convido a igreja para que façamos em pé a leitura da palavra do Senhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Senhor, nós humildemente nos colocamos aos teus pés, para receber o alimento espiritual que a nossa alma tanto carece, e que nada neste mundo pode satisfazer, a não ser o Senhor, com a sua presença e a sua voz no nosso coração por meio da sua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor. Edifica todos que se encontram aqui e os que estão remotamente acompanhando este culto, ó Pai, que a tua palavra produza frutos para a exaltação e glória do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos, recentemente o astro espanhol Antônio Bandeiras foi indicado para o Oscar de melhor ator por um filme que ele fez agora nos últimos anos. Mas eu queria falar de um filme estrelado por ele no ano de 2001, intitulado O Corpo. Um filme instigante. Um filme que faz o espectador pensar. Durante uma expedição em Jerusalém, uma arqueologista descobriu algo inusitado, um esqueleto, numa antiga tumba de um homem muito rico. Era uma tumba sofisticada, que indicava o padrão socioeconômico do seu proprietário. E pela cor dos ossos, na área dos pulsos e dos pés e das pernas, tudo indicava que aquela pessoa ali sepultada, aquele esqueleto ali, tinha sido alguém executado pelo método romano destinado a criminosos, que é o método tão bem conhecido por nós, o método da crucificação. E não fosse só isso, acharam também uma moeda com a efígie de Pôncio Pilatos, que indicava também que aquele acontecimento aconteceu num período da história que é muito familiar para nós que somos cristãos e que acompanhamos tudo o que aconteceu ali, na época de Jesus. E outros sinais mais, eles foram encontrando nas escavações, sinais que coincidiam com as descrições bíblicas, segundo o filme, que faziam crer, que inclusive tinha o nome da pessoa que estava ali naquela tumba, era o rabino judeu Yeshu ben Yosef, mais conhecido pelo seu nome grego, Jesus, filho de José, o corpo. Esse é o nome do filme estrelado no ano de 2001. E a questão crítica que transcorre no filme, eu não vou fazer um spoiler aqui do final dele, mas a preocupação da Igreja Católica de que, se aquele corpo fosse mesmo de Jesus, que aquilo viesse à tona
e as consequências que isso traria para a cristandade no mundo todo, quem sabe com implicações políticas, econômicas para o mundo, e certamente isso iria afetar e atingir a vida de milhões e bilhões de cristãos pelo mundo todo. E se fosse o corpo de Jesus? Essa é a pergunta que fica no ar para quem assiste esse filme. O apóstolo Paulo teve na sua época que lidar com esse dilema também. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele escreveu em 1 Coríntios 15, 14 a 18: e se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E no verso 17 e 18: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. 1 João, capítulo 5, versos 6 a 10, vem em nosso socorro, meus irmãos, quando a dúvida surge no coração. Para que jamais tenhamos dúvidas sobre quem é Jesus e o que Ele fez em nosso favor, para que nós possamos ter um relacionamento especial com Jesus. Esta passagem, ela é muito bem-vinda para a nossa orientação, instrução e encorajamento. E eu espero que à medida em que nós somos abordando o texto bíblico, fique cada vez mais firme no seu coração a convicção e o propósito de que Jesus Cristo deve ocupar o lugar central nas nossas vidas. O que há de tão especial em Jesus que nos deveria fazer ficar maravilhados com a pessoa do nosso Redentor, seguros da nossa fé, e de modo que nos consagrássemos cada vez mais a nossa vida e o nosso serviço ao nosso Senhor. Essa passagem de 1 João é uma passagem muito complexa, ela é um tanto quanto enigmática. Numa primeira leitura, assim, você lê e fala assim: o que foi que eu li aqui? Mas à medida que nós vamos estudando sob a orientação do Espírito Santo, vai ficando cada vez mais clara a singularidade impressionante a respeito de Jesus que essa passagem trata e aborda, nos estimulando e demonstrando que porque Jesus deve ocupar o lugar central nas nossas vidas. E é sobre isso então que nós falaremos, irmãos, sobre esses aspectos únicos, sobre essas singularidades a respeito de Jesus Cristo. E a primeira delas é que a vinda tão esperada de Jesus deveria nos sensibilizar, a ponto de realmente fazermos de Jesus a figura central nas nossas próprias vidas. No verso 6, e à medida que eu for mencionando os versículos, os irmãos da Ilha da Madeira podem me ajudando aí, por favor. No verso 6, o texto bíblico começa: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E eu quero inicialmente me fixar: este é aquele que veio, Jesus Cristo. Eu quero tratar da vinda de Jesus Cristo com os irmãos. Veja que Ele veio, Ele não foi alguém que meramente nasceu. Quem nasceu começa a partir dali a sua existência. Não, Ele já era pré-existente, Ele veio ao nosso mundo. Vir é diferente de nascer. E por que é que Jesus veio? É importante que nós nunca percamos de vista o desastre que foi a queda, a rebeldia dos nossos primeiros pais, o estrago que isso trouxe não só para a vida humana, a sociedade humana, mas para o universo, para o cosmos, para a criação toda. Tudo foi afetado pela rebeldia dos nossos pais lá no passado. E ali, naquele exato momento da queda em que nossos pais e o mundo foi amaldiçoado por Deus, Ele também manifestou a sua misericórdia fazendo uma grande promessa. Em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o embrião do evangelho nos diz, Deus fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o seu descendente, numa referência ao Messias prometido, futuro, este te ferirá a cabeça de Satanás, para destruir o mal deste mundo, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. E a partir desta promessa, sabe o que aconteceu? Na mentalidade do povo de Deus ao longo de séculos e até de milênios, as virgens ficavam sonhando com o privilégio
de um dia serem a mãe do Messias. Porque foi por meio de uma virgem que esta promessa de Deus foi cumprida. Jesus, o Filho de Deus, pré-encarnado e pré-existente, finalmente veio ao mundo, entrou no mundo por meio de uma geração sobrenatural que Deus fez numa virgem de nome Maria, que já estava noiva de José o carpinteiro. Nos primeiros séculos da história da igreja, os nossos mestres escreveram o que passou a ser conhecido como Credo Apostólico. O Credo Apostólico, na época da Reforma, ou anos depois da Reforma, quando a Confissão de Fé de Westminster estava sendo redigida, os doutores da lei, nossos irmãos teólogos, acharam por bem adicionar o Credo Apostólico ao Catecismo de Westminster. E ali está escrito, como expressão de fé do povo de Deus: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Foi assim que Jesus entrou no mundo, e ele entrou no mundo porque ele foi enviado pelo Pai. João 12:49, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E num dos embates de Jesus com seus inimigos da religião judaica, ele fez uma afirmação que suscitou a ira dos seus inimigos, a ponto deles pegarem pedras para fazer aquilo que é chamado de lapidação, que é uma pena de morte por apedrejamento, e Jesus teve que fugir dali. Sabe o que foi que suscitou tanta animosidade por parte dos inimigos de Jesus? Foi ele se afirmar pré-existente e eterno como Deus, porque Jesus disse em João 8:56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Gente, Abraão, Moisés viveu, Davi no ano 1000 a.C., Moisés 1500 a.C., Abraão 2000 a.C., e Jesus está dizendo no ano 0 da era cristã, que 2000 anos atrás Abraão o tinha visto, e não foi à toa que os judeus, com muita irritação, disseram para ele, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu, antes que Abraão existisse, eu sou, numa referência clara ao nome com que ele se apresentou a Moisés na sarça ardente. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Esse Jesus, este Filho de Deus pré-existente, que encarnou em Belém, e que foi conhecido como Jesus de Nazaré, reis e profetas desejaram, ansiaram por ver a vinda de Jesus, e foi ele mesmo quem, se dirigindo aos seus discípulos, disse, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, numa referência à sua presença entre nós, ao ministério de Jesus entre nós, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Esta vinda, portanto, meus irmãos, ao longo dos séculos, dos milênios, foi esperada, foi ansiada, a ponto de haver um homem em Jerusalém, idoso, que estava no templo, cheio do Espírito Santo, chamado Simeão, que quando ele toma nos seus braços um menino de 8 dias, Jesus, filho de Maria, e ali adotado por José, ele vê que quem era aquele menino, e ele ora a Deus dizendo, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Veja como as pessoas sonharam com esse dia, desejaram esse dia, ficaram sensibilizados durante tanto tempo, ansiando pela volta ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo, e Ele veio nas suas próprias palavras, para nos dar uma vida abundante, a partir de um relacionamento com Deus, porque foi a expulsão da presença de Deus que nos colocou como humanidade num estado, numa condição de pecado e de miséria. Mas Jesus veio para reverter esse processo, para restaurar todas as coisas, a partir da reconciliação com o Pai, nos possibilitando viver uma vida em abundante. Não é, portanto, meus irmãos, de admirar que com tais marcas
a respeito da pessoa de Jesus, com tal expectativa a respeito de sua entrada no mundo, que Jesus ocupa o lugar que ele ocupa, central, na história da humanidade. Tudo está no controle de Jesus. Não é à toa que ele ocupa o lugar central na Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia e não consegue enxergar Jesus nas páginas da Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, você está deixando passar o mais importante, e se atentando apenas nas coisas que são secundárias, porque todas as Escrituras apontam para a pessoa de Jesus. E sendo assim, meus irmãos, Jesus de Nazaré, quem ele é? O Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, que veio ao mundo para restaurar todas as coisas, sendo Jesus quem ele é, aquele que veio nos elevar da condição de pecado e miséria, que nós vivíamos até outro dia, quem sabe alguns aqui ainda vivem, sendo assim quem Jesus é, tendo vindo ao mundo para nos dar uma vida em abundância. Essa vinda tão esperada de Jesus deveria nos sensibilizar. Nós não deveríamos nos acostumar com isso. Nós não deveríamos achar que a vinda, a entrada de Jesus nesse mundo é algo de pouca importância. Deveria nos sensibilizar a ponto de nós fazermos de Jesus o nosso maior tesouro, a ponto de darmos a Jesus o lugar central nos nossos corações e nas nossas vidas, por ser quem ele é, por ele ter vindo até nós, movido por um amor inexplicável. Nós deveríamos dar a Jesus o lugar central em nossas vidas. Mas há uma outra singularidade nesse texto bíblico, e aqui nós vamos nos deparar com uma parte de difícil interpretação neste parágrafo. O ministério extraordinário de Jesus deveria nos sensibilizar. No verso de número 5, no verso 6 novamente, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Você entende isso? Água e sangue. O que isso significa? Não somente com água, parece que ia explicar, mas não somente com água, mas também com água e com sangue. O que água e sangue querem dizer nessa passagem, meus irmãos? É diferente de outras passagens, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ele está fazendo referência, nesse caso, de carne e sangue, à nossa condição humana. Não foi com seus próprios recursos humanos, naturais, que você me percebeu como o Filho de Deus, o Messias enviado. Aqui não é carne e sangue, é água e sangue. Também não é água e espírito, aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. É outra coisa também. Ali é uma referência à ação sobrenatural de Deus pelo seu Espírito Santo, limpando os nossos pecados com água e nos dando um novo Espírito pelo novo nascimento. Aqui é diferente. É água e sangue. São muitas as dúvidas dos teólogos a esse respeito, mas a maioria deles entende que água e sangue aqui, essa expressão enigmática, ela é uma referência à obra de Jesus Cristo. Porque no parágrafo anterior, verso 1, ele inicia falando da identidade de Jesus. Em 1 João fala que Jesus é o Cristo. Depois no verso de número 6, fala, no verso 5, finalizando, Jesus é o Filho de Deus. O primeiro parágrafo está tratando da identidade de Jesus. O segundo parágrafo agora está tratando da obra de Jesus Cristo. A água seria uma referência ao batismo de Jesus no Rio Jordão, que dá início ao seu ministério terreno, à sua obra terrena para a nossa redenção. E já o sangue é uma referência à crucificação de Cristo, onde ele derrama o seu sangue, completando, consumando a obra da redenção para a nossa salvação. Em outras palavras, o Jesus que nasceu em Nazaré, foi batizado no Rio Jordão e foi crucificado em Jerusalém. Tudo isso ele fez para cumprir um ministério extraordinário para a nossa redenção. Como cantamos hoje, eu sei que o meu Redentor vive. E ele, como se tornou meu Redentor, quando encarnou-se, deu início ao seu ministério e finalmente cumpriu, sendo crucificado numa cruz. Ele é o Cristo de Deus, ele é Jesus Cristo,
enviado com essa missão redentora para realizar um ministério extraordinário. Eu queria pedir a ajuda de vocês agora, abrindo suas Bíblias. A gente não costuma fazer isso, né? A gente fica sempre num texto, mas abre em Atos 10, e nós vamos recordar aqui quão extraordinário foi o ministério de Jesus. Em Atos 10, verso 36 a 40. Atos 10, 36 a 40. Vamos ler alternadamente essa passagem. Não vai ser projetada, tá bom? Então abra a sua Bíblia ou o seu celular. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Agora Atos 10, 37, a igreja. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Juntos. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Veja no verso de número 37, há uma referência ao batismo de Jesus, marcando o início do seu ministério. E no verso de número 39 e 40, uma referência ao madeiro e depois a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma passagem muito bela, muito tocante, que fala do ministério de Cristo, do bem que Ele fez, da obra que Jesus realizou, que não foi apenas para ser um exemplo para nós, não foi apenas para se tornar uma grande referência religiosa para a humanidade, mas foi uma obra redentora, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, por ser quem Ele era, Filho de Deus, Deus como Pai, como Espírito Santo, que veio a esse mundo para nos redimir. Água e sangue marcaram o bem-sucedido ministério de Jesus entre nós. A água marcou o início, o sangue marcou a consumação deste seu ministério. Mas nós temos que convir numa coisa, irmãos. Esses termos são estranhos para fazer referência à obra de Cristo. Água e sangue. Não é uma leitura fácil de se fazer, não é uma conclusão fácil de se chegar, soa às vezes até uma interpretação especulativa, mas deixa de ser se nós nos vestirmos com os óculos, não do século 21, mas do século I. Se nós nos assentarmos ali na igreja, onde João estava mandando essa carta, com os problemas que eles estavam vivendo ali, tudo vai soar muito claro para nós. Nós temos falado aqui ao longo dessa exposição de heresias que existiam na área pastoreada pelo apóstolo João. E havia um herege, que a história documenta isso muito bem, chamado Cerinto. E Cerinto ensinava, primeiro, que Jesus não nasceu de uma virgem. Que o Filho de Deus, pré-encarnado, não nasceu na Virgem Maria. Quem nasceu ali foi Jesus. Filho dela com José, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Mas quando Jesus foi batizado, então o Filho de Deus possuiu a Jesus de Nazaré de forma misteriosa. E assim, durante aqueles 3 anos, Jesus de Nazaré incorporou o Filho de Deus. E quando chegou a hora da crucificação, na hora da morte de Jesus de Nazaré na cruz, o Messias evadiu do seu corpo e voltou para o céu. Bizarrice, uma coisa estranha, mas se você fosse João naquela época, vendo suas ovelhas balançando na dúvida, inquietas com estes ensinamentos que surgiam de dentro da igreja, você reagiria enfaticamente. E é por isso que João faz referência ao batismo e ele faz referência à crucificação de Jesus por meio desses 2 termos, água e sangue.
E João está atacando veementemente este ensino. Por exemplo, em 1 João 2,22, ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Eles não negavam Jesus, mas negavam que Jesus era o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho, nega a unidade da Trindade entre o Pai e o Filho. Em 1 João 4,2, novamente João volta à carga. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, João responde a essa heresia, ou a esses hereges, a esses mentirosos, a esses que propagam um ensino anticristão por meio dessa expressão. Vocês dizem que o Filho de Deus veio até Jesus no batismo, pois foi Jesus veio desde a sua encarnação, ele estava ali no batismo, e o mesmo Cristo que estava ali no batismo, estava não só no momento do batismo, mas também no momento da crucificação. Seria como se nós lêssemos da seguinte maneira o verso 6, me acompanhe. O verso diz: não somente com água, mas também com a água e com o sangue, Jesus veio. Então, ficaria assim: Jesus veio não somente no batismo, mas tanto no batismo, como na crucificação, na morte e na ressurreição. A gente pode achar que isso está muito distante de nós, meus irmãos, que esse tipo de heresia, esse tipo de problema nós não temos que lidar, mas nos séculos seguintes, esta figura de Jesus como sendo central na fé cristã foi constantemente e está sendo constantemente atacada. Vieram nomes como Marcião, Ário, Sabélio, lá das antigas, e agora, mais recentemente, os Mormons, os Testemunhas de Jeová, Allan Kardec e tantos outros, que até se apresentam como grupos cristãos, mas que negam a divindade de Jesus, ou negam o seu nascimento sobrenatural da Virgem, ou negam a sua humanidade, ou negam a sua divindade, ou negam a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e ainda negam a sua promessa da volta que nós estamos aguardando. E acontece então, meus irmãos, que se o Filho de Deus não tivesse tomado a nossa natureza no seu nascimento, se o Filho de Deus não tivesse tomado os nossos pecados na sua morte, então nós estaríamos sem reconciliação com Deus até os dias de hoje. Por isso é que nós dizemos, irmãos, que o ministério de Jesus foi extraordinário. Sua encarnação e todos os seus 3 anos de ministério, do batismo até a cruz, porque resultou na nossa salvação. Isso deveria encher nossos olhos e nosso coração de gratidão, de louvor a Deus. Isso deveria sensibilizar o nosso coração, relembrar, ter em mente quão extraordinário foi o ministério de Jesus, a ponto de nós darmos a Ele o lugar central nas nossas vidas. Mas há uma terceira singularidade que nós encontramos aqui também, irmãos. O testemunho supremo de Deus deveria nos sensibilizar. Nessa passagem, a palavra testemunho vai aparecer 10 vezes. A cada século, um dos teólogos, professor emérito do RTS, professor em Novo Testamento, Simon Kistemaker, ele diz que a cada século, de cada era, há pessoas que se recusam a confessar o Cristo das Escrituras. Mas agora, nesta passagem, que vem nos ajudar, que vem nos fortalecer na fé, testemunho a respeito de Jesus, 10 vezes essa palavra é mencionada aqui, sendo que uma delas, se você for contar agora, o substantivo ou o verbo, você vai contar só 9, mas é porque no grego tem uma que está lá, a palavra martireo, que é testemunho, e ela não aparece na tradução em português, porque estava, de certo modo, redundante no nosso idioma. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a palavra final, a respeito de Jesus, como Cristo de Deus, ela vem, esse testemunho vem, essa palavra final vem do próprio Deus. Jesus foi autenticado por Deus mesmo, o testemunho supremo a respeito dele foi dado pelo próprio Deus.
E isso é importante, meus irmãos, nós pensarmos e nos recordarmos desse testemunho que Deus deu a respeito de Jesus, porque a nossa fé não é cega, a nossa fé é uma fé esclarecida, é uma fé embasada, é uma fé fundamentada, e ela é fundamentada no testemunho do próprio Deus. Você crê no que crê, não é porque a igreja ensina, não é porque o pastor ensina, porque a sua família te ensinou assim, é porque Deus diz que é assim. E Ele diz isso na sua palavra, Ele manifestou esse seu conceito a respeito de Jesus de Nazaré por diversas vezes. E eu quero que você me acompanhe no testemunho que Deus dá a respeito de Jesus nessa passagem. No verso 6. O verso 6 nos diz, na segunda parte do versículo, como está ali, que o Espírito é o que dá testemunho a respeito de Jesus, porque o Espírito é a verdade. No ministério de Jesus, o Espírito Santo chancelou o ministério de Jesus, quando ele vem como uma pomba sobre a pessoa de Jesus no seu batismo, e no texto que lemos de Atos, nós vimos que Deus o ungiu com o seu Espírito Santo para a realização do seu ministério. O Espírito testifica a respeito de Jesus na palavra que o Espírito inspirou os profetas e apóstolos a escreverem. O Espírito testemunha a respeito de Jesus no seu coração, como um crente, como um convertido. Ali dentro você sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, que Ele é o nosso Redentor que vive. E isto foi o que foi prometido por Jesus, quando porém viesse o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Foi o que Jesus ensinou em João capítulo 15, verso 26. Mas o Espírito também é mencionado nos versos 7 e 8. E ali nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desconsiderar por um momento o que está entre colchetes, ok? Então veja só no verso 7, pois há 3 que dão testemunho, agora o verso 8, pode passar o verso 8, até os colchetes, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. De novo, o Espírito agora é apresentado novamente como testemunha a respeito de Jesus, junto com água e com sangue. O que a palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos? É que o Espírito, a água e o sangue dão testemunhos de Jesus. Em outras palavras, o Espírito Santo operando no ministério de Jesus, do batismo até a crucificação, evidenciam, deixaram claro quem era Jesus Cristo. No verso 9, nós temos mais uma referência ao testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Agora é uma referência ao Pai. O Pai testemunhando a respeito do Filho. O Pai fala a respeito de Jesus em momentos cruciais do ministério de Cristo. Você sabia que Deus manifestou do céu a sua voz 3 vezes nos evangelhos, falando a respeito do Filho? A primeira vez foi no batismo. Do céu uma voz declarou: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Depois, quando aconteceu a transfiguração, momento que era uma antecipação da vida na glória, mais uma vez ele diz: este é meu Filho amado, a Ele obedeçam. Pedro, Tiago e João estavam lá no monte com Jesus. E um pouco antes da crucificação, em João 12, 28, o Pai fala do céu e promete glorificar o nome do seu Filho. E em João 5,37, Jesus explica o que foram essas manifestações. Ele diz: o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Então aqui, meus irmãos, nós temos para a segurança da nossa fé, para o alicerce das nossas convicções, o testemunho do Pai, por meio do Espírito Santo, na palavra de Deus, para que a nossa fé permaneça alicerçada e Jesus tenha o lugar devido, o lugar de honra nas nossas vidas. Mas nós temos nesse texto, meus irmãos, os irmãos percebem que não é um texto de fácil interpretação, embora
muito bem respaldada pelo contexto da carta, mas nós temos aqui um problema textual nesta passagem. Hoje eu preguei pela manhã na segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. Eles estão fazendo 60 anos de fundação, eu tive a alegria de poder pregar lá, e eu recebi um presente daquela igreja. Eles fizeram uma edição especial da Bíblia Sagrada, com uma capa de pele de carneiro, e costurada manualmente, todas as Bíblias, para não ficar igual a minha Bíblia, toda destruída assim, depois de algum tempo de uso. Mas a Bíblia que foi distribuída é a nova versão, a Nova Almeida Atualizada. Na Nova Almeida Atualizada não tem essa parte que está entre colchetes. A Nova Almeida Atualizada é a terceira edição desta Bíblia aqui. Tem uma lá de 1959, a primeira versão, uma de 1994, se não me engano, e agora 2017, a terceira edição. O mesmo trabalho de tradução, mas dessa vez eles já tiraram o que está entre colchetes. A nova versão internacional também não tem o que está entre colchetes. Qual é a razão disso, irmãos? Já estava em colchetes nas outras edições, para que ficasse claro que isso não consta em muitos manuscritos. Isso que está entre colchetes, e nos manuscritos mais antigos não aparece, e os estudiosos intérpretes da Bíblia entenderam, então, que, portanto, nem deveria constar na nossa tradução em português, porque, muito certamente, isso que está entre colchetes não constava no original escrito pelo apóstolo João. Essa é a conclusão que levou os atuais intérpretes a removerem isso da nossa Bíblia. Mas para que não haja nenhum pânico, nenhuma mal-estar com isso, é importante nós dizermos que o que está entre colchetes tem total amparo na Bíblia. O que está dito aí não tem nada de errado. O Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo dão testemunho de quem é Jesus. E os três formam uma unidade. 3 pessoas, um só Deus. Não tem nada errado. Mas muito provavelmente isso não estava no original, aparece em alguns manuscritos mais recentes. E isso eu precisava fazer esse esclarecimento, irmãos, para que a gente simplesmente não fizesse de conta que tinha um elefante na sala e ninguém falou do elefante, não é verdade? Mas o ponto central aqui então, meus irmãos, problema textual à parte, é que o testemunho supremo de Deus a respeito de Jesus deveria nos sensibilizar, a ponto de nós colocarmos toda a nossa confiança em Cristo, para a nossa salvação, para o cuidado dele com as nossas vidas. Jesus deveria ocupar o lugar central em nossas vidas. E o que faremos então, meus irmãos, diante do testemunho que o próprio Deus dá a respeito do seu Filho? O verso de número 10 nos dá a resposta. O que fazer diante desse testemunho? Aquele que crê no... Vamos ler juntos? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Se tem alguém aqui nessa noite, ou remotamente nos acompanhando, que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado, se você não colocou a sua confiança em Cristo para que Ele seja o seu Redentor, você está dizendo para Deus, o Pai, que Ele é mentiroso. Não faça isso. E você que crê, guarde esse testemunho em si mesmo, no seu coração, que nada demova a sua confiança e a sua convicção, nem problemas, nem lutas, nem sofrimentos, nem pressões, que por nada nesse mundo você deixe de confiar em Cristo e de dar a Ele o lugar central na sua vida. Meus queridos, eu quero concluir. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, desde os últimos anos do pastor Obedes como pastor do púlpito, se chama, entre os teólogos, lectio continua. Não sei se você já ouviu essa expressão. Nós fazemos uma leitura continuada de livros da Bíblia, expondo biblicamente, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, e fazemos isso de maneira expositiva, sequencial, procurando sempre apontar para a pessoa de Jesus Cristo, e o fazemos não porque nós somos originais. Essa é uma prática que tem mais de 500 anos. Os reformadores
retomaram esse processo de exposição da palavra de Deus. Isso acaba nos forçando, irmãos, como pregadores, a apresentar para a igreja todo o conselho de Deus, como Paulo disse aos presbíteros em Éfeso, e evita que a gente só pregue aquilo que a igreja gosta, ou só aquilo que o pastor tem mais afinidade de pregar. O texto vem para nós e a gente tem que expor. Você acabou de ouvir uma pregação que dificilmente, muito dificilmente, você ouviria se não fosse a Lectio Continua. Porque um pastor, para escolher esse texto voluntariamente para pregar, a gente ia evitar um grau de dificuldade como esse. Então, tem sido uma oportunidade que Deus está nos dando, através da Lectio Continua, nesta igreja, de nós tomarmos conhecimento de ensinos celestiais, maravilhosos, como desta passagem, apesar do seu grau de dificuldade. O que eu espero que fique nessa noite é a mensagem de que Jesus deve ocupar o lugar central nas nossas vidas, por ser quem Ele é, por Ele ter vindo, pelo que Ele fez e pelo testemunho que o Pai e o Espírito deram a respeito de Jesus. Lembre-se que ao longo da história muitos rejeitaram a pessoa de Jesus, não reconheceram nem como filho e nem como Messias de Deus. Você já acolheu a Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida? Também ao longo da história da igreja, muitos começaram até bem a caminhada, mas veio a dúvida, veio a tentação, veio a provação, e sabe o que aconteceu com muitos? Apostataram. Você está firme ao lado de Jesus? Também muitos perderam a alegria da salvação. E sabe por que perderam a alegria da salvação em Cristo? Porque não deram a Jesus o lugar que deveriam dar, o lugar de primazia, o lugar central nas suas vidas. Jesus tem sido para você o seu bem maior, o amado do seu coração, o seu maior tesouro, acima de todos e acima de tudo na sua vida. Que Jesus ocupe o lugar central nas nossas vidas. Amém, irmãos?